Boa noite, caros espectadores. Bem-vindos a mais uma edição de Vocações e Missões. Hoje comigo tenho o padre André Machado, que já está connosco. Nós estamos a falar aqui pertinho, estamos a falar aí de Pedroços, creio eu. Se não é Pedroços, é Irmezinho, terra, tudo aí Sim, pertinho. neste momento no seminário de Irmezinho. Irmezinho, exatamente, estamos localizados. Eh, Obrigado, Padre André, por estares aqui comigo, por estares connosco. Antes de mais, quem é o Padre André? Olha, olá, boa noite. Olá, América, quem nos estiver a ouvir também. Sou um homem já com 38 anos feitos, já a caminho da reforma e já a contar os dias para que ela venha. Sou padre quase há 10 anos. Nasci numa paróquia de Marco Canaveses, em Carvalhosa. Boa terra, Tenho boa terra. Boa terra, de onde tenho orgulho, e essas são as minhas raízes, e ainda é lá que eu tenho a minha ligação como terra, como casa. Entretanto, fui seminarista aqui neste seminário do Bom Pastor, onde hoje sou vice-reitor. Fiz o meu percurso pastoral, estagiei em Hermesinde, fui pároco pela primeira vez nas terras de Castelo de Paiva, depois de ter passado por uma experiência em Carregosa. Entretanto, ao final de 7 anos, fui chamado a este MUNOS, de estar aqui no seminário mais uma vez, mas nesta qualidade de vice-reitor. Agora, recentemente, também a ajudar uma paróquia como pároco em Pedroços, aqui na Maia. E pronto, e olha, eu estou a falar um bocadinho, não na qualidade de diretor da pastoral vocacional, que também eu sou, mas sobretudo como vice-diretor da pastoral juvenil, onde estamos a fazer uma grande caminhada e a preparar a nossa diocese para acolher e para viver as jornadas mundiais da juventude. Já vamos Não há a muito mais a chegar. dizer, o Sim, sim. resto, olha, Já é vamos a imenso. chegar. Agora, quem nos está a ouvir, e eu próprio, vamos querer saber como é que chegaste, como é que descobriste a vocação para o sacerdócio. Não foste padre por acaso, algo que te chamou. Olha, sim, eu comparo a vocação e a minha vocação muito à questão do namoro, não é? Porque tu no namoro há qualquer coisa que te encanta primeiro, que normalmente não é aquilo que te faz casar, não é? Depois há um processo de continuidade. Primeiro há uma aproximação, há um conhecimento, e à medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais sérias e vais tendo a opção de largar ou de ir embora. Há gente que namora 7 anos e depois percebe que não é aquilo, outros namoram 2 ou 3 anos e percebe que é aquilo, e dão uns passos consoantes àquilo que vão descobrindo. Olha, eu começo a ser padre por uma asneira, não é? Quando era miúdo era um pouco traquina e não me deixavam ficar em casa porque senão eu fazia muitas asneiras e levavam-me à Eucaristia, e o certo, este primeiro fascínio nasce disso, nasce do ir à Eucaristia, nasce de ver o sacerdote no altar, nasce deste fascínio de criança, de ver alguém que de certa forma dirige uma comunidade. Mais tarde isso faz com que eu seja acólito. Aliás, fez agora no dia 2 de fevereiro 30 anos de que fui acólito pela primeira vez, e aí começa se calhar o passo mais sério, de proximidade ao altar, de proximidade ao pároco, às suas funções, à sua vida. E é isso que depois me leva a experimentar o pré-seminário e o seminário menor, depois o maior, e à medida que o tempo vai passando, tu vais sentindo que as coisas começam a ficar mais sérias, e sempre que ia de férias para casa, tu pensas nisso, quer dizer, vale a pena voltar em setembro, e vale a pena porquê? E isso faz com que a tua opção cada vez seja mais madura, e consoante a idade que tens, também vais tomando as tuas opções, até que chega o dia em que é tudo ou nada, não é? E tu fazes essa escolha, e depois a partir daí entregas a tua vida. Aliás, a minha frase de ordenação é de Colossenses 3,17: tudo o que fizeres por palavras ou por obras, seja tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, E esta entrega total, isso. nas mãos de alguém, até quando estás a descansar ou estás a jogar futebol, quer dizer, porque precisas ser um homem equilibrado em tudo aquilo que dás, não é? Mas que seja tudo com um objetivo muito bem definido, que é para aquilo.
né? E é para este Jesus Cristo e fazer com que os outros também se apaixonem por algo que tu foste descobrindo, que foste apaixonando e depois mais tarde foste amando, que é algo mais completo que apenas a paixão efusiva da pele. O que é que te fascinou nos anos todos de seminário? Tu foste seminarista de muitos anos, não é? Porque é assim que se faz percurso. Sim. Foi um fascínio constante? Tiveste momentos de muitas reticências? Queres partilhar um bocado isso para quem é mais jovem, que está a ouvir e está a pensar Sim. se quer ou Olha, não? o fascínio vai surgindo, às vezes até nas coisas negativas, não é? Nem tudo é um mar de rosas. Se for, alguma coisa está estragada. Quando eu volto, desculpa lá voltar a esta comparação, mas acho que é a forma mais fácil de nós compreendermos. Pai, marido e mulher nunca se zangam, não é? Que é a questão até do namoro. Quando o namoro é perfeito, Sim, sim. completamente perfeito, quando um casamento é completamente perfeito, uma Quando série de não anos se seguidos, chateia, não se zangam. Uma coisa não... exato, é porque ali qualquer coisa, Sim, sim. as duas, três, ou é uma coisa extraordinária e nunca antes vista em milhões de anos de humanidade, pá, ou então é uma farsa muito grande. Exatamente. E neste percurso vocacional, quer dizer, e de estar em seminário, sobretudo estar em seminário, que é a primeira parte do nosso grande percurso vocacional, depois há outro, não é? A nossa vocação não termina no dia da nossa ordenação, continua, aliás, nós temos de continuar a fazer, eu depois posso falar um bocadinho disso. E há momentos em que o ser padre te fascina pelo contágio de ver os outros a serem padres, e nomeadamente os párocos e os sacerdotes que me acompanharam no seminário, mas por outros lados, às vezes quando vias as coisas menos boas, porque há momentos de correção que têm que te fazer evoluir, ou até momentos que as pessoas não são perfeitas, tu dizes para ti próprio, eu quero ser padre para um dia não ser como aquela pessoa, quer dizer, para provar que isto pode ser diferente. E às vezes tu és catalisado na forma da evolução da vocação pelo positivo dos outros, que te faz desejar ser igual, mas também pelo negativo, que te faz desejar um contraste. E isso é importante que seja vivido de uma forma saudável e não numa forma destrutiva, porque se ganhamos asco a alguém, a algo, isso depois vai fazer com que não só tu destruas a relação com essa pessoa, mas também te destróis a ti próprio também. Pronto, eu acho que sempre consegui fazer essa ponte de equilíbrio, de ver nas fragilidades dos outros também uma motivação para conseguir perceber que, pelo menos isto eu não quero ser, não é? Não quero ser aquela pessoa, não é? Quero ser diferente, quero ser melhor e quero provar que é possível ser melhor. Não é? E depois vais crescendo. Claro que no início, e sobretudo no início da vida de seminário, e no início da vida de padre, há aqui um elan fantástico, que vives extasiado. No final as coisas começam a ficar mais duras, não é? Na noite da minha ordenação, quer dizer, estive largas horas sentado a ver as ondas do mar, a pensar, bem, é mesmo isto, não é? Porque saltam as dúvidas, e é normal, e se não tens dúvidas quer dizer que não és consciente. Mas continua a Se não és ser consciente, esta igualzinho. não é uma opção que seja para ti. Mas, Não é? para André, continua a ser um bocadinho o idêntico que acontece com um casal. Às vezes o casal, antes de dar esse Sim, passo, tantas vezes, quer dizer, também tem que pensar, ou ir junto ao mar, ou junto ao... qual é o casal, sobretudo o homem que entra primeiro na igreja e que está ali Sim, sim, a olhar para o altar vazio, para o lugar ao lado dele vazio, a pensar, será claro. que a fulana vai aparecer? Por muitas certezas que tu tenhas, há sempre um assalto de dúvida. Isso quer dizer Sim, sim. também coisas boas, não é? Quer dizer que tu Uhum. sentes, quer dizer que não és inconsciente, quer dizer que estás a Claro. viver o momento. Pronto, isso passou-se comigo. Agora, esta caminhada é uma caminhada evolutiva. Por exemplo, quando tive que sair das paróquias de Castelo de Paiva, de Fornos, Bairros Real do Paraíso, 4 comunidades que eu tive, a minha vida de padre confundia-se com aquilo que eu fazia no meu dia-a-dia, e que amava e que era plenamente feliz, o estar com os E mais devia frágeis, ser assim, não o é? estar com quem chora à perda de alguém e a seguir estar com quem ri porque está no batizado de alguém, com quem está a dar o primeiro passo num casamento, do atender de confissão, do simplesmente estar no supermercado e vem uma criança da catequese e abraça-te, tu és o padre da freguesia, és uma referência, ou porque reconhece em ti pelo menos afetividade, isto preenche-te plenamente e tu vives cansado. Hoje os padres vivem muito cansados porque estamos assoberbados de trabalho, e essa é uma das preocupações cada vez mais do nosso clero, porque depois acabamos por perder padres por saúde e por opção, mas sobretudo, mais do que isso, preenche-te plenamente por dentro.
E quando passei para a vida de seminário, os primeiros meses são duros, porque aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia não é aquilo que tu és. Aquilo que tu és como padre, e é isso que nós precisamos depois de entender, e eu precisei de entender, que aquilo que eu sou como padre está para além daquilo que eu faço no meu dia-a-dia, porque aquilo que faço é educar jovens, aquilo que eu faço é fazer alguma gestão de empregados, de orçamentos, disto, daquilo, porque há uma casa inteira para gerir, coisas para programar. Quer dizer, objetivamente, aquilo que eu faço, nós associamos a um sacerdote, depois é muito mais residual, que é a questão do sacramento, a questão da O que é pena, não não é? é? O acompanhamento. O que É é o pena, pena. mas há serviços que nós temos que fazer, quer dizer, a graça de eu hoje ser padre foi porque pessoas também deram a vida delas, se calhar até afetiva, do ser sacerdote, para disponibilizarem à diocese, para ajudarem outros jovens a crescer, Não, a mas eu descobrir a digo, quando vocação. digo que é pena é porque um padre formar-se para padre para acompanhar aqueles que são o seu rebanho e de repente vêm-se atirados para administradores do lar, administradores de obras. Olha, sim. É. Olha, e essa é uma das aprendizagens que nós vamos fazendo, quer dizer, quando casas com uma jovem, não tens esperança que ela seja jovem uma vida inteira. Quer dizer, quando casas com uma jovem, sabes que vais ter que aturar as rugas, vais ter que aturar os resmungos. Ainda bem, Enfim. isso não era só eu que me dizia. E às vezes isso faz-nos mais velhos, às vezes também. Mas quando tu és ordenado sacerdote, sabes que é para aquilo que a Igreja precisar, não é para a tua própria vontade. Eu nunca escolhi para onde fui, nunca. Sim, sim. Nunca escolhi ir para o estágio em Hermesinde, nunca escolhi ir para Oliveira das Meias, para Carregosa, nunca escolhi ir para Castelo de Paiva, muito menos escolhi ir para o seminário. E isso dá-nos uma liberdade grande por dentro. E depois, também perceber que esta é a nossa missão. Eu fui ordenado padre não para mim próprio, mas para uma missão. E acho que essa é a grande descoberta da vocação. Aliás, o Papa Francisco diz isso na Cristo Vive. Ele dedica um capítulo inteiro apenas à questão vocacional. E nesse capítulo ele diz, a vocação não é para mim, a vocação é para o outro. Ou seja, qual é o meu serviço ao outro? Essa é a minha vocação. O que é que eu sou chamado a dar ao outro? E neste sentido, eu neste momento sinto-me chamado a dar à minha diocese do Porto. E no fundo é onde a diocese precisar de mim. Pronto, eu engano-me, a diocese engana-se, quer dizer, pronto, continuo a achar que havia pessoas mais excelentes para virem para o seminário. Olha, neste momento sou eu que estou cá e vou fazer o melhor que sei e o que podemos, segundo as nossas capacidades, e depois encomendamos a Nosso Senhor para não fazer muitas asneiras e que daqui saiam primeiro bons homens e depois, com a graça de Deus, se assim for possível, também bons padres, porque também precisamos. E nem que não sejam bons padres, serem bons homens é muito bom. É muito bom, ganhamos todos, porque as paróquias precisam de bons homens. Bons homens. Mas, Padre André, estavas um bocado fora na vivência do seminário e depois foste ordenado. É assim, quando um padre continua a sua caminhada, pronto, chega à ordenação, continua a sua caminhada, é uma nova etapa, ou continuar da etapa anterior, digamos assim, há um choque, porque o seminário não é bem aquilo que nós depois vamos encontrar cá fora, ou seja, quando nós vamos para as paróquias, vamos para os serviços a que somos chamados, não é bem aquilo que nós estávamos à espera, ou que aprendeste num seminário e depois ajusta-se àquilo que a prática exige de vós. Olha, nós nunca vamos ser plenamente formados para uma realidade, porque não existe uma realidade padrão em toda a diocese, muito menos até numa região. Eu tive 4 comunidades coladas umas às outras e todas elas eram diferentes. Delas, não é? Há coisas que eu fazia igual em todas e numas a coisa era estrondosa, fantástica, na outra não tinha impacto nenhum. Ou seja, as paróquias têm personalidades como as pessoas têm personalidades, tem a ver com a personalidade do chamado conjunto ou a massa, não é? Agora, é importante sim ir preparado, em primeiro lugar, bem preparado intelectualmente, saber o máximo de coisas para depois saber fazer acontecer na realidade, seja na paróquia, seja aqui, não é? Porque depois, mais tarde ou mais cedo, a teologia dá
dá-nos um certo arcabouço espiritual para ajudar os outros a crescer também. Aquilo que nós aprendemos, não só da doutrina cristã, mas de formação litúrgica, de formação da vivência da fé, transpira-se e ajuda os outros a viverem também a fé de uma forma diferente. Ou seja, acaba por ser aplicado ao mundo, não é? Às vezes o que reside aqui e que eventualmente podemos ir trabalhando e que no seminário creio que vamos procurando fazer isso, é a questão da atualização. Porque o Cristo é o mesmo hoje de há 2000 anos atrás. Às vezes o que nós temos que estar atentos é à questão da linguagem e estar abertos a ver o outro crescer. E para isso é preciso entender o erro. Porque às vezes tu precisas de ter uma margem de erro e de dar uma margem de erro aos outros, porque eles não chegaram lá, mas vão chegar. E isso vive aqui muito perto com os jovens, mas também vivia muito perto em paróquias, não é? Havia paróquias mais maduras do que outras na vivência cristã e que eu tinha que ter, com umas, tinha que ser muito, digamos assim, com um crivo muito apertado, sempre que saía um bocadinho fora digamos assim, do modo de proceder, eu tinha que corrigir. Há outras que eu tinha que ter uma paciência quase ilimitada, tinha que deixar, a gente só corrigia já quando a coisa estava em falência, né? Porque estavam a crescer. Aliás, o quadro que está aqui atrás de mim, pronto, não é assim um quadro que à partida pareça muito de um reitor de seminário, aqui um bocado, que é assim um quadro manhoso, que é um Calvin, que fui eu que desenhei quando andava neste seminário em 2022. E quando estava a fazer as mudanças para cá, e estava a trazer as minhas coisas, este quadro passou-me pelas mãos e eu decidi colocá-lo no meu escritório. Porque é aqui que eu falo com os jovens. Né? E às vezes, eu sento-me no sofá, virado por este quadro, e eles estão de costas para este quadro. E este quadro faz-me muitas vezes lembrar disso. Que eu também já passei por aqui, também já fiz asneiras, também já fui traquina, e que eles precisam E porquê o Calvin? fazer algumas asneiras. E porquê um Calvin? É um Calvin. É daquela banda Calvin. desenhada Calvin and Hobbes. Sim, nós tínhamos aqui aulas de pintura, já não temos, tínhamos na altura aulas de pintura aqui e essa era um processo. E partindo deste princípio, quer dizer, olha, todo jovem faz asneiras e a diferença está em que deixas fazer às claras ou deixas fazer às escuras. E as asneiras que se fazem às escuras são mais graves do que aquelas que se fazem às claras. Claro. Por isso é preciso dar aqui uma margem de erro, de perceber que o outro pode errar, do que o outro pode bater com a cabeça, que o outro tem que entender, e isso faz parte do processo de crescimento. E por isso, o tamanho ir para a paróquia, para a vida paroquial, o errar no dia-a-dia, mesmo perceber a aplicação certa ou errada das coisas, perceber o ritmo, por exemplo, quando sais de uma pastoral de cidade, como quando saí de irmos indo, e depois vais para um meio mais suburbano, a hora da reunião já não é a mesma, o ritmo das pessoas não é mesmo, a hora da missa não é mesmo, porque eles têm ritmos sociais diferentes. Mas quando passas de Castelo Paiva e agora estou em Pedroso, preciso de reaprender esses ritmos sociais outra vez. Quer dizer, o simples facto de fazer uma reunião às 9 ou às 9h30, ao sábado de manhã ou ao sábado à noite, faz toda a diferença. Claro. Quer no meio urbano, quer no meio suburbano. E isso não há um esquema, digamos assim, padrão que se possa aplicar à diocese inteira. É uma aprendizagem depois muito pessoal, não é? Entretanto, já falaste da tua ordenação, já falaste muito do teu percurso, fostes fazendo várias coisas, foste estando em vários serviços, até que chegaste à pastoral juvenil, onde estás. Como é para um padre jovem, embora tu digas que estás velho, é jovem, então eu estou caduco com 58, não é? Como é um padre como tu lidar com crianças, com jovens, quando digo jovens, aí jovens são muito jovens ainda, não é? Aí até aos 16, creio eu. Aqui até aos 18, entre os 15 e os 18, os 14 e os 18, mais ou menos. É uma comunidade juvenil que tem o seu quê de muito aliciante, trabalhar com gente que está em formação, que se pode moldar. É uma responsabilidade muito grande para um padre chamado André e com os seus colaboradores moldarem este barro que está ainda muito, muito virgem, muito bruto no bom sentido. É um desafio que assusta ou que te alicia?
Olha, quanto mais alto é o desafio, mais aliciante é, né? Porque normalmente traz retornos muito interessantes, né? Estar a trabalhar com jovens, seja aqui no seminário, seja fora, há muita gente que é catequista, eu também fui catequista durante muitos anos. Trabalhar com jovens, primeiro implica uma atualização constante. Ter uma atualização constante do mundo, das linguagens, do que está a acontecer, do que eles estão a viver, porque o seminário de hoje já não é o seminário que eu vivi aqui em 2000, muito menos é o seminário de 2010 que eu já não vivi aqui, e que este é o seminário de 2020 que eu estou a educar jovens para 2040, que é quando eles forem plenos adultos. E isto é algo completamente aliciante, não é? E se eu ainda me enquadro um bocadinho nesta linguagem jovem, porque estou em constante adaptação, mas eu já estou um pouco na faixa etária dos pais dele, o irmão mais velho, pais deles, não é? Depois tem aqui o padre Avelino, que tem 84 anos, que está na fase do avô deles, e que também tem um lugar afetivo extraordinário e formativo também muito bom. E depois tenho o padre David, que é 10 anos mais novo do que eu, e que está na fase do irmão mais velho deles. O David Costa. Sim, o David Costa, que foi ordenado este ano. Está fresquinho. E isto torna todo este trabalho interessante. Porquê? Porque esta fase, em questão dos 14 aos 18 anos, é a fase basilar deles para formarem uma personalidade. Depois disto, depois desta fase, tudo aquilo que seja a personalidade de um jovem, eles já quase como jovem adulto, já é muito difícil, é pouco moldável, tu vais limar, digamos que arestas. Nesta fase eles não carregam aqui uma humildade pueril, onde é fácil ir corrigir atitudes, onde é fácil um miúdo que esteja a adquirir uma personalidade mais nociva, pela mentira, pela preguiça, por isto ou por aquilo, nós facilmente, com os inputs certos, nós conseguimos corrigir. Para isso não estamos sozinhos, claro que temos aqui uma psicóloga que regularmente está com eles, identifica cada personalidade e que depois connosco vai fazendo este trabalho de dizer, olha, com este miúdo, o reforço não pode ser negativo, porque senão ele anula-se, tem que ser um reforço positivo, com este, nós devemos ter este tipo de margem ou então este tipo de margem. E isso depois faz toda a diferença no rendimento escolar, faz diferença na evolução dos miúdos. E a coisa mais satisfatória que tu podes ter, como por exemplo tive no ano passado, é tu chegares ao final do ano, olhas para vídeos ou para os miúdos que tens ali ao final de um ano e reparas que não são os mesmos que entraram nesse tempo. Há uma evolução de maturidade humana medonha, quer dizer, e este ano ainda mais, quer dizer, os miúdos que eu apanhei no ano passado, no 11º ano, que este ano estão no 12º, já quase às portas da faculdade e da entrada no seminário maior, são plenamente adultos, responsáveis, autónomos, e tu começas a ver muito de ti, muito daquilo dos estímulos que foste dando, muito daquela educação que nós fomos provocando com várias atividades. Nem sempre a educação é corretiva, e esse é um elemento que tenho primado. A correção passa muitas vezes por dar experiências humanas, às vezes é preciso a palavra, dizendo isto é errado e explicar o porquê, mas muitas das vezes é preciso dar vivências. Por exemplo, este ano eles têm karaté à segunda-feira. Porquê é que eles têm karaté? Não é que os padres têm de ser lutadores, não é? Mas porque todos eles têm uma certa resistência em olhar para aquele que é mais velho e respeitá-lo apenas porque é mais velho, que é uma questão geracional. Hoje a questão mais jovem, eles crescem a respeitar aqueles que são bons em qualquer coisa. Se tu és bom a jogar futebol, ele respeita-te. Se tu és bom a jogar cartas, ele respeita-te. Se tu és bom a cantar uma música, ele respeita-te. Mas se tu não és bom, não és extraordinário em nada, ele não te respeita simplesmente porque é mais velho. Isto é um bloqueio geracional. Sim. E a questão das artes marciais, desculpa, já estou a falar. A questão das artes marciais trazem esse respeito pelo próximo, o autodomínio, e isso é importantíssimo para o equilíbrio da pessoa humana, até para resolver as questões de stress, onde depois eles começam a ficar tensos, a falta de equilíbrio, isso tudo. Mas a questão é essa. Quem é bom respeita aquilo que é bom. E como é que vocês conseguem, através destas atividades, destas atitudes, ajudá-los a respeitar quem é fraco, quem é frágil? Sim, olha, isso parte do acompanhamento constante.
às vezes nós temos uma ideia que estar com jovens, simplesmente acompanhá-los, ou estar em seminário, que é uma vida santa, que é uma coisa porreira. Mas o seminário vive muito da presença constante com eles. Por exemplo, uma das dificuldades este ano, com ter uma paróquia, é que a nossa presença diminui. Né? E quando diminui, tu deixas de estar tão presente e tão atento, porque depois esta é a correção contínua. Há coisas que tu ou corriges no momento, ou então não vale a pena mais corrigir, porque depois não há memória muscular para isso. Não é? E isso vai-se corrigindo no momento e com várias, como disse há bocado, olha, com provocações de vivências, o cuidado pelos outros, o cuidado, por exemplo, que eles têm aqui arte e restauro de móveis, o perceber que nem tudo é para deitar fora, este respeito por aquilo que também é mais velho e que pode ser cuidado e que se torna novo. A própria presença, por exemplo, do Padre Avelino cá, com 84 anos, a insistência que nós fazemos no respeito, por exemplo, quando chega alguém de fora, o levantar-se, todas estas regras de etiqueta, digamos assim, não exagerada, mas que vamos colocando em prática no dia a dia. O simples facto de deixar, por exemplo, aquele que chega à mesa que é mais velho ou então que é visitante, deixá-lo servir primeiro, esperar. E isso tudo são regras, parecem tão simples, mas que aqui é preciso fazer do zero, porque alguns trazem-nos realmente de casa, outros é preciso ensinar tudo aquilo que é o dia-a-dia da pessoa humana. Não é? Mas, entretanto, estes jovens, como muitos outros por este país fora, e sobretudo na nossa diocese, são aqueles que vão estar com o Papa Francisco em 2023. Vós aí no seminário estáis a trabalhar também muito nesta preparação. Quem diz no seminário, depois quem diz cá fora, porque estás também na diocese a trabalhar com outros colegas teus, com uma equipa grande nesta área. É fácil motivar estes jovens para participar num evento tão grande a nível mundial, como a Jornada Mundial da Juventude? Sim, olha, não creio que seja difícil. A Jornada Mundial da Juventude tem um charme por si próprio. Nesta fase, realmente o difícil é que nós conseguirmos programar tudo e conseguirmos lembrar de tudo e precaver toda e qualquer situação. Por exemplo, uma família, agora dá falar assim um bocadinho de fora, imagina famílias de acolhimento, vamos precisar delas nas pré-jornadas, ou seja, naquilo que acontece a semana antes de irmos para Lisboa, que é viver as pré-jornadas no Porto, e vamos precisar de famílias de acolhimento, não é? E conseguirmos lembrar de todos os pormenores, por exemplo, de perguntar às famílias de acolhimento se têm condições para receber uma pessoa celíaca, para receber uma pessoa que tem resistência à lactose, ou então com uma deficiência motora, por exemplo, não é? Porque nem todas as casas podes, sabes isso, Américo, não é? A maioria não tem. Que é uma preocupação que cada vez mais vai estando presente na nossa sociedade e que é legítima, e que às vezes nós não nos lembramos disto na hora da programação. Quer dizer, como esses pormenores, tantos outros. Nós estamos a viver já há 2 anos a fazer programação, sobretudo, né, a tentar lembrar de pormenores e a fazer estes cadernos de encargos e estes inputs todos que nós precisamos de colocar nas equipas, para depois começar a passar à realidade, que é o que está a começar a acontecer agora. Agora estamos a começar a passar ao trabalho, digamos assim, em mãos. E as coisas vão acontecendo por si próprias. Né? Já acontecem os dias 23, já aqui e ali vamos recolhendo nuances daquilo que é a Jornada Mundial da Juventude. Temos percebido, e eu tenho percebido, que a nível diocesano a Jornada Mundial da Juventude já mexe muito. Por exemplo, este último dia diocesano da Juventude no Monte da Virgem, batemos praticamente um recorde desta última década de encontros juvenis à vontade no Monte da Virgem, e muito não só do trabalho dos grupos de jovens motivados já pela Jornada Mundial da Juventude, mas também das catequeses de adolescência que agarraram o CIS. E há muitas paróquias que já estão nesta dinâmica da Jornada Mundial da Juventude, ligada a esta dinâmica do CIS, que é uma preparação, já ela, ainda que inicial, para a Jornada Mundial da Juventude. E tudo isto vai mexendo. Agora, daqui a pouco vais receber o quilómetro 11 em julho, que já é um cheirinho de JMJ. Em outubro vamos receber os símbolos peregrinos na nossa diocese. O que é que quer dizer o quilómetro 11? Porque quem está a ouvir pode não perceber. Pode não entender. Olha, o quilómetro 11 é uma atividade que já devia ter acontecido pelo menos uma vez,
que não aconteceu devido à pandemia. Que é, primeiro, o quilómetro 11 vem da distância de Jerusalém a Emaús. Segundo os bibelistas, são 11 quilómetros de distância a pé, desde Jerusalém a Emaús, onde Jesus se encontra com alguém, que são os seus discípulos, são 2 discípulos, e que o reconhecem depois na fração do pão, e que lhe explicam, ao qual ele explica a palavra de Deus. Nós achamos que esse encontro e esta figura era interessantíssima, até partindo da Cristo Vivo, que está muito ligada a esta caminhada dos discípulos de Emaús com Jesus, que foi a última encíclica do Papa dirigida inteiramente aos jovens. E então aí fundamos esta atividade do quilómetro 11, juntamente com todas as dioceses do norte do país. Isto é uma atividade conjunta, que depois cada diocese vive localmente. Uhum. A ideia inicialmente era uma espécie quase de aquecimento ou de preparação da JMJ. Durante a semana estaríamos em famílias de acolhimento e depois replicavas um bocadinho aquilo que eram os acontecimentos da JMJ, a Via Sacra, a Vigília e o grande momento do domingo, a missa de envio. Este ano, com a pandemia, nós vamos tornar isto um pouco mais curto, também adaptável, consoante aquilo que são as normas de saúde que vamos conhecendo e que vamos programando, mas o certo é que este ano vamos conseguir fazer este grande encontro, que no fundo já é ganhar aqui um pouco de elan para aquilo que será a vivência da JMJ. Daí o quilómetro 11, adiante já, que vai ser vivido na cidade de Amarante e é aberto a todos os jovens da Diocese do Porto, inclusive a catequese da adolescência. Por isso, é algo que eu acho que é marcante e que vai ser imperdível na nossa Mas, Diocese. Padre André, aqui já me está a levantar questões, que é o seguinte. Estamos todos preocupados com a acessibilidade, com a possibilidade das pessoas com mobilidade reduzida participarem, com esta ou aquela limitação participarem. O quilómetro 11 vai ser fácil para uma pessoa com deficiência participar? Olha, sim. Da forma como está a ser programado neste momento, não vai implicar caminhadas, vai ser... Quem esteve em 2017 no Panamá em Douro, certamente tem aqui um bom ponto de referência. Claro que são coisas distintas, não é? Mas até porque estamos a pensar a possibilidade de ser programada ao ar livre, por exemplo, toda a atividade, mas que essa é uma das preocupações que está presente no nosso comitê organizador diocesano, de ter essa preocupação de ser inclusivo para todos, inclusive para aqueles que têm dificuldade na mobilidade, entre outras. O caso é esse, por isso certamente estás mais sensível a isso e sabes as dificuldades que passas muitas vezes. Sim. E agora, faz parte do nosso crescimento humano saber viver com a diferença. Mas, por exemplo, se eu fosse jovem e quisesse participar, não vendo, não andando, tinha aqui de cadeira de rodas, pronto, a comissão organizadora tem gente preparada para acompanhar ou somos nós que temos que levar alguém connosco para o fazer? Olha, por norma, quem vem nessas condições vem precavido, não é? Ou seja, vem com um grupo, normalmente as inscrições isoladas são muito residuais, normalmente são inscrições em grupo e por isso os seus cuidam dos seus. Mas se essa situação estiver sinalizada antes, não é? junto da pastoral juvenil, claro que tudo se faz para que as coisas Sim, mas à partida, cada um, seja deficiente ou não, tem que ir integrado na paróquia. É o ideal, não é? Sim, o ideal é isso, até porque nós como cristãos somos animais de conjunto, não somos animais. Sim, somos comunitários. E sobretudo salientar, com aqueles que são portadores de dificuldade ou de alguma deficiência. Não só este tipo de atividades faz bem a ele, mas faz bem aos outros. Uma das grandes riquezas da minha vida, que depois mais tarde eu percebi que era uma riqueza, foi ter crescido ao lado de alguém que tem trissomia 21. E é uma das grandes riquezas porquê? Porque isso não me deixou com uma reação anormal perante aquele que é diferente. Né? Que depois eu vi em colegas meus, que eu vi em amigos, que eu vi em conhecidos, que vi até em jogos de futebol quando passei pelo futebol, que é de gente que não sabe lidar com o outro que é diferente, porque nunca teve que lidar com ele. Gente que tem medo, gente que rejeita,
gente que depois não olha direito ou não consegue encarar, não consegue olhar, porque não olha com naturalidade. Aquilo que para ti é natural porque cresceste com isso. Agora desvendaste um mistério que para mim na altura não foi tão fácil de desvendar. Foste dos poucos seminaristas que eu contactei que não estranhou a minha deficiência. Quando eu Olha, fui se calhar. não ficaste muito, não é desconfiado, mas não ficaste muito assim, impressionado, se calhar, não é? Sim. Sim, já vai uns anos, já nos conhecemos da saúde já há uns anos. Sim. Mas eu cresci em Carvalhosa nós temos alguns portadores de deficiência com trissomia 21, sobretudo. Sim, dois deles estão plenamente integrados. Há uma associação, se não me engano, até que apoia, não é? Sim, há. Infelizmente trabalhei pouco tempo, mas estive de perto com uma Empaiva, a APPA-CDN, que faz esse trabalho muito bem, não só em Empaiva, mas em todo o nosso país. Para eles, uma saudação e um abraço. Mas, por exemplo, na minha aldeia, em Carvalhosa, Marco Canaveses, temos pelo menos 2 casos que estão plenamente integrados na comunidade, que é o Serafim e o Filipe. O Serafim, eu cresci ao lado dele. Brinquei com ele na rua, crescemos, e à Eucaristia. Era o rapaz que levava sempre a caldeirinha, porque era o grande objetivo da vida dele, era levar a caldeirinha na Eucaristia. O Filipe estava ligado à equipa de futebol onde eu joguei, e que era quem trocava aquele placar onde se troca os jogadores, e que está ali connosco. Ou seja, crescer com eles foi perfeitamente normal. Fazia parte da minha vida. Num aspecto muito importante, levar a caldeirinha. Na vida, qualquer coisa que se faça é tão importante como outra que o outro faz. Isto é importante perceber, não é? Sim, olha, mas por exemplo, ver colegas teus no futebol, não é? Que não cresceram com o Filipe e que depois chegam a um jogo e estão com medo dele, porque tem trissomia 21, para ti é uma coisa completamente absurda. Sim. Não é? E por isso o estares com alguém que é portador de uma deficiência e perceberes que ele tem uma dignidade exatamente igual à tua, a única coisa que lhe falta é um pouco de saúde, eventualmente, não é? Porque a minha dignidade é exatamente igual à tua. Tu sonhas como eu sonho, tens anseios como eu tenho, tens necessidade de afeto como eu tenho necessidade de afeto, necessidade de conhecimento ou de reconhecimento como eu tenho. A única coisa que nos distingue é que tu és mais velho do que eu e que tens uma dificuldade motora e eu não tenho, não é? Mas eu não me queixo que sou velho e tu queixas? Ou pelo menos ainda não tenho, porque já sabes o que tens, eu ainda não sei o que é que vou ter. Não é? E isso é importantíssimo, sobretudo quando lidamos com os mais frágeis, e tu fazes esse trabalho tão belo e de perto, e às vezes nós pensamos que os mais frágeis são os coitadinhos ou são tão diminuídos. A única diferença que me distingue daqueles que neste momento estão numa cama de hospital é que eles já sabem a doença que têm, e eu ainda não sei, nem a que tenho, nem a que eu vou ter. E às vezes nós estamos doentes e não sabemos. Porque do resto, a nossa dignidade, os nossos sonhos são exatamente iguais. Digo eu, mas olha, se estiver a dizer alguma coisa de errado, nosso senhor computador não é nunca dizes nada de errado, dizes o que sentes e o que pensas, e isso é importante. Eu não estou aqui, nem vou avaliar nada, porque seria errado da minha parte, porque é assim como eu penso, também quero que os outros pensem por si. Agora é assim, esta questão da Jornada Mundial da Juventude, que nos vai levar ao epicentro, que é realmente Lisboa, ao encontro com o Papa Francisco, que eu creio que vai ser um ponto mais alto, vai ser poder estar pertinho dele, digo eu, né? Para mim seria. É um grande percurso que se tem que percorrer. Este percurso, e voltando à questão do passo a passo, quem tem limitações de marcha, quem não consegue acompanhar o outro à mesma velocidade, não vai correr o perigo, o risco de se sentir para trás. Porque isto passa na estrada, é um ano e pouco. Sim. A jornada Mundial da Juventude, vai haver aqui 2 momentos distintos. O primeiro momento é aqui no Porto, e é uma jornada
mais intimista, de ligação com as famílias de acolhimento, de ligação um pouco com a diocese, mas sobretudo é uma jornada muito intimista, que tem o seu lugar muito próprio. E depois, o acontecimento em Lisboa é um acontecimento da explosão de alegria. Por isso é importante, desde já, que vamos fazendo o nosso caminho espiritual, de preparação para isso, porque depois ninguém festeja aquilo que não tem. Eu não festejo o meu aniversário antes do tempo. Quer dizer, que se depois aquilo é uma expressão de alegria e é realmente uma coisa única e ímpar no mundo. Quer dizer, é o maior encontro de pessoas a nível mundial, é a Jornada Mundial da Juventude. E que nunca é igual. A Jornada Mundial da Juventude traz experiências ímpares. Tu riste, tu alegras, tu cantas, tu tiras fotografias na rua, simplesmente porque o outro é cristão. E estás feliz por isso. Quer dizer, é uma coisa extraordinária. E deve ser riquíssimo estar ao lado de uma pessoa que não conheces de lado nenhum, que é de outra cor, que é de outra raça, tu vês alguém a tirar uma fotografia na rua e pões-te atrás deles, quer dizer, e como tu te pões, pões toda a gente. A minha cara deve ter andado aí pelo mundo inteiro, já participei em algumas jornadas da juventude, e é uma coisa extraordinária. Tu estás com toda a gente com uma vontade e com uma alegria, porque o outro também é cristão como tu. E voltando agora um bocadinho ao mesmo. Agora, também tens de ter consciência que é um mega encontro de gente, não é? E que isso tem os seus transtornos logísticos, ou seja, nós não andamos de autocarro como estamos habituados a andar, estão muito mais cheios, de metro e de aspas, as deslocações, isto e aquilo. Quer dizer, eu sempre vi pessoas com portadoras de deficiência em jornadas mundiais da juventude, quer dizer, que isso não as privou de viver essa alegria e de estar nesses momentos. Agora, claro, percebendo e preparando-se antes, que isso é uma caminhada exigente fisicamente e que não pode estar de todo sozinho, porque claro, é muita gente e a logística realmente é complicada. Agora, a vivência compensa todos estes transtornos. Mas tu dizes lá atrás e muito bem que esta exigência, esta vivência vem enriquecer também outra parte que aparentemente não tem limites, ou seja, aquilo que se diz são, que se diz normal, vai ter a oportunidade de perceber que o outro que não é igual tem coisas para dar e para receber, não é? Sim, e aprendes com todos, perceber, olha, por exemplo, Madrid, 15 de agosto de 2011, estávamos em adoração ao Santíssimo Sacramento, e aquele vento forte. Em 4 ventos, no aeroporto militar de Madrid éramos milhões, aliás. Calcula-se que estivéssemos 3 milhões, qualquer coisa na Eucaristia, creio eu, agora assim de cabeça, depois o Google é capaz de nos dizer. Estavas na adoração ao Santíssimo, choveu, chamada tormenta, choveu, ninguém arredou o pé, né? Parou de chover, voltou tudo à adoração ao Santíssimo. Um silêncio aterrador. Ao meu lado estavam franceses, estavam belgas, estavam italianos, tem gente de todo lado, cada um a viver a sua fé e é igual à tua. Expressam nada diferente, por exemplo, no Panamá foi das expressões de fé mais diferentes que eu conheci na minha vida, porque não estava habituado à expressão de fé sul-americana, e no entanto aprendi a respeitá-la e vivi como eles, e também a vivi à minha maneira, não é? Mas é toda essa expressão, é algo riquíssimo que te faz evoluir. Faz-te evoluir como pessoa e faz-te evoluir como cristão. A presença com o diferente, seja ele de uma nação diferente, ou então da tua nação, mas com uma dificuldade física, ou então com uma dificuldade de saúde. Sim. Eu acho que isso só nos faz crescer como riqueza humana e de fé. Sim. Padre André, mas entretanto, falaste numa questão que é importante, que são as tais famílias de acolhimento. Está a ser fácil na nossa diocese encontrar famílias de acolhimento. Se é uma família de acolhimento, se quiser candidatar, como é que pode fazê-lo? Sim, olha, nesta fase ainda não estamos a fazer recolha. Ou seja, nós estamos a fazer apenas programação. Nós já fizemos uma espécie de amostra. O último dia do Sociedade da Juventude, antes agora da pandemia, foi em Penafiel. E aí nós, não de uma forma inocente, ou seja, de uma forma já provocatória, nós fizemos o Dia do Sociedade da Juventude em 2 dias com famílias de acolhimento. E o resultado que tivemos foi que tivemos mais famílias e mais lugares do que jovens para acolher. E nós estamos apostados que as Jornadas Mundiais da Juventude na Diocese do Porto, e nós estamos a calcular cerca de 50 mil jovens na Diocese do Porto, que vamos ter mais famílias de acolhimento
do que aquelas que vão ser precisas. É bem a portuguesa, não é? A nossa diocese tem uma riqueza cristã Sim. muito grande, muito grande. E uma vivência cristã muito grande. Pode estar adormecida em alguns pontos, mas na hora da verdade nós somos capazes de nos transformar. Eu vi coisas, eu era o assessor da juventude em Penafiel, Penafiel Castelo Paiva, e tive essa graça de poder ver essas coisas. De gente que andou a transportar camas, porque a vizinha ia receber 7, 8 jovens, e então andaram a emprestar camas uns aos outros para estarem lá. Gente que se andou a preparar uma semana inteira para ter jovens em casa que só iam dormir uma noite ou meia dúzia de horas, por cima chegaram tarde a casa e saíram cedo. E toda essa capacidade de hospitalidade que nós temos permite-nos antecipar que nós no Porto não vamos precisar de pavilhões, não vamos precisar de grandes espaços, porque vamos conseguir colocar toda a gente em famílias de acolhimento, porque é aí que se vive realmente esta pré-jornada, que é esta ligação do jovem que vem de fora a uma família adotiva aqui no Porto e em Portugal. E depois é isso, esses laços que tu transportas para a vida, são os laços que, por exemplo, que eu trouxe do Panamá, quando lá estive, que outros trazem quando estiveram nas suas jornadas de Mulheres da Juventude, que são riquíssimos e que te alimentam bastante na tua fé. E depois, como é a partida? Quando o dia 6 chegar, cada um vai para o seu lado, o que é que se espera que aconteça? Viveu-se o apoteótico do encontro, espera-se certamente que dê frutos. Nós, em Portugal, estamos preparados para depois darmos a oportunidade aos jovens que fizeram este caminho, que estão a fazer este caminho, a não ficar por aí, ou a Igreja Portuguesa vai ter que mudar muito para que o jovem não se perca outra vez. Olha, eu só posso falar pela Diocese do Porto, né? Nesse capítulo. Nós, Diocese do Porto, desde o início, sim, nós, Diocese do Porto, desde o início, que estamos muito focados em entender as Jornadas Mulheres da Juventude como uma oportunidade única, a imagem daquilo que foi para a Igreja de Paris, para relançar, para levantar, digamos assim, para dar um novo entusiasmo e uma renovação à nossa Diocese. A começar pela programação das pré-jornadas. Nós, nas pré-jornadas, estamos a gastar imensas energias no foco dos nossos. 50 mil jovens nós já temos aqui no Porto. Sim. Estão adormecidos, eventualmente, mas nós já os temos no Porto. No Porto não podemos estar à espera daqueles que vêm de fora. Os que vêm de fora, depois é lucro. Entendes? Sim. Lucro neste sentido, pronto, acrescentam-se aos nossos, mas nós estamos a trabalhar. Estás a falar de 50 mil jovens que estão na igreja ou também estás a contar com aqueles que ainda não estão na igreja? Olha, esses números não os tenho, não é? Mas que estão cá, nós no Porto somos 2 bilhões. Sim. Na Diocese, por isso temos que ter. Mas o grande desafio é ir pescar quem ainda não está também, não é? Sim, o desafio é ir a todo lado, e acredita que as Jornadas da Juventude mexem com todos. Com todos. Até aqueles que eventualmente têm muitas resistências à Igreja Católica. Porque depois a vivência, e já dizia o Bento XVI, hoje não precisamos de grandes pregadores, precisamos de grandes testemunhas. E a vivência da Jornada Mundial da Juventude faz mais testemunhas do que muitas pregações. E eu estou em crer que não só a vivência do momento em si, mas dando uma boa continuidade àquilo que é depois, o pós-JMJ, aliás, há 1,11 km a viver depois da JMJ, que é quase um reviver da Jornada Mundial da Juventude. Quando estivemos, nós fomos chamados do Código do Porto a ajudar na programação daquilo que é o Plano Pastoral Diocesano, que foi levado depois ao Conselho Pastoral Diocesano, foi levado ao Conselho Presbiteral, já demos essa indicação há 5 anos, ou seja, de temas, de propostas que vão para além daquilo que é apenas o evento JMJ, ou seja, deixar que o evento JMJ não seja apenas uma coisa localizada, né? Mas que seja algo importantíssimo para catalisar aqueles que hoje estão adormecidos e levá-los até esse momento, mas depois aproveitar esse grande momento como grande linguagem e grande ponto de entusiasmo para depois estruturar aquela que é a tua vida normal. E essa é uma oportunidade riquíssima e ímpar, porque não vamos tornar a vivê-la tão cedo no nosso país, e muito menos na nossa diocese,
e que ou aproveitamos ou então perdemos aqui uma oportunidade, pá, A nossa geração ímpar. nem vive mais, não é? Porque são tantos países candidatos, não é? Sim, 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 sim. Aliás, é bastante aliciante até pelo retorno económico, não é? Sim, sim, Pronto, sim, mas sim. isso não me preocupa minimamente. Claro, O que é me preocupa óbvio. minimamente é Uhum. que realmente isto pode ser um momento de renovação da nossa igreja, da nossa diocese, onde a partir daqui saímos, como diz o Dom António Couto, na parte missionária, belos e leves. Eu acho que é assim que deve ser a igreja, bela e leve. Eu levo. Isso, Coisa o que, não- JMJ é muito disso. coisa que a igreja ainda não é, ou seja, a igreja ainda é um bocado pesada, ou seja, as liturgias, a Eucaristia é vivida ainda muito sisudamente, não há grande alegria. Eu estou fora, sobretudo pela experiência que tenho aqui na cidade. Os cânticos são muito arrastados. Eh, Será que com esta Jornada Mundial da Juventude, será que os jovens vão sentir a porta aberta para trazer uma bufada de ar fresco, a esta vivência da fé na igreja que somos? Uhum. Olha, uma igreja que não tenha jovens é uma igreja que não sonha, Pois, ou e seja, que está não é morta. referente, que não tem, quer dizer, ahm, e isso vive-se depois no dia a dia, quer dizer, ahm, quem faz 90% ou 80% da Eucaristia é quem lá está, não, é? Sim, Não sim. só o sacerdote. Não é? Eu Pois. costumo dizer muitas vezes, eu passo a igreja, se a missa foi uma seca é porque vós fostes uma seca. Porque a única coisa que eu fiz foi fazer a homilia, ler o Evangelho e a consagração. O resto fostes vós que cantaste o canto de entrada, fostes vós que cantaste o santo, fostes vós que rezaste o credo, fostes vós que rezaste o Pai Nosso, fostes vós até que comungaste, eu só distribuí a comunhão. Quer dizer, fostes vós que fizeste as leituras, fostes vós que cantaste o salmo. Quer dizer, às vezes muito da nossa liturgia depende da forma como nós a vivemos e como cada comunidade se prepara para a vida. Claro que a JMJ vai trazer aqui uma oportunidade de injeção de muita gente nova Energia. e de mexer com a gente nova, com, por exemplo, uma das coisas que vai sair agora neste mês e que já está cá fora, aliás, já saiu como anexo como separata na Voz Portugalense, é uma espécie de um correio jovem, que nós queremos que cada jovem ou cada grupo de jovens na paróquia coloque na caixa das pessoas para preparar para o sino, para preparar para a JMJ, para criar ligação, para criar comunidade. Agora, nós não podemos querer mudança e depois não estarmos dispostos a mudar. Tenho outro. Porque não é só encher, desculpa, não é Sim, só sim. encher a igreja cheia de jovens e depois continuarmos com a linguagem do passado. Mas olha, Quer o sacerdote, pronto, às vezes é o que tem menos culpa no meio disto tudo, mas também sim, quem lá sim. está Lá antes, não é? está, claro. Ou seja, se queremos ter jovens, olha um bocadinho isto, temos de estar dispostos às neiras, temos de estar dispostos Claro, às claro. linguagens, temos de estar dispostos a mudar nós também, não é? Mas, Pedro, há uma coisa que disseste aí que é muito importante, né? Pôr panfletos, pôr tudo isso na caixa do correio. Muitas caixas de correio, lá dentro da caixa não diz nada, mas na casa moram pessoas cegas que não conseguem ver, se não braille. Há quem esteja a pensar em transcrever tudo isto para braille. Olha, nós temos falado e temos estado um pouco de perto com aquilo que são os comitês organizadores paroquiais, os COPs. Os copos, sim, sim. Existe uma cadeia de quase de comando, digamos assim. Há o comitê organizador É o local, que é de COL, o COL, Lisboa, sim, depois sim. há o comitê organizador diocesano, que é da nossa Diocese do Porto, onde estou eu e o Padre Jorge na gestão. Depois há o comitê organizador vicarial, que é o comando Sim. de zona, e depois há o comitê organizador paroquial, ou seja, de proximidade, que depois está responsável por aí recolher as famílias de acolhimento, aí promover a liturgia, por exemplo, durante as Aí é a grande pré-jornadas. base, digamos assim, não É é? a grande base, é o contacto direto com as Sim, pessoas, sim, sim. e nisso sim, há aqui espaço a que haja, digamos assim, alguma personalização, o contacto de proximidade. Por exemplo, este próximo panfleto é sobre o sínodo, por isso, claro, tem que ter ali um espaço
de resposta de proximidade, ou seja, se quiseres responder às perguntas do sínodo na tua paróquia, tens de saber que há ali um sítio onde tu podes responder, não para a diocese, mas para a tua paróquia, que depois condensa isso e envia. Agora, claro, quem está no comitê organizador paroquial, se sabe que existem ali pessoas com essa dificuldade, que é a questão que é preciso transcrever para o Braille, eu creio que havendo essa sensibilidade e às vezes essa possibilidade, porque nem sempre encontras quem consiga fazer isso. Não, e é muito caro, se for a pagar é muito caro. Sim, claro. Nós digamos assim, quando descarregamos os materiais, claro, tu descarregas em PDF da internet, não tens hipótese de fazer isso em Braille. Mas for em PDF, os cegos conseguem ler, não há problema. Sim, a maioria. Exatamente, nós descarregamos isso em PDF. Agora, claro, depois quem está na proximidade, nós também acreditamos que as paróquias têm essa vivência bastante maturada, não é? De depois, percebendo as dificuldades de cada um, ou arranjar. Uma das coisas do Correio Jovem não é descarregar um mailing list ou então deixar na caixa de correio das pessoas. É ir ao encontro das pessoas. Ou seja, bater à porta, escutar, ouvir, provocar a conversa. E claro, e às vezes ler o panfleto, se tiver essa dificuldade. Agora gostei dessa explicação. Olha, por exemplo, a minha avó não sabe ler, não é? Sim. É de uma outra geração, e se calhar precisa que o jovem esteja lá, mas a nossa ideia é que o jovem vá lá e que converse, que provoque conversa, que provoque encontro, porque o sino e o ambiente sinodal é isso, é pôr gente a conversar sobre a Igreja e com isso fazermos caminho. E a primeira parte, que é o conversar, se isso existir, ótimo, porque quando nós não conversamos, afastamos. Sim. É? E precisamos de conversar muito para chegar a entendimento. A JMJ, não só aqui em Portugal, mas todas, de há uns anos para cá, estão abertas, ou têm estado abertas, a que outras confissões religiosas, outros credos, outros jovens possam participar com outros credos, ou é restrito só aos católicos? Olha, oficialmente, até esta JMJ, não havia essa abertura oficial. Ou seja, ninguém te ia impedir, mas não havia um convite, uma abertura oficial. Esta Jornada Mundial da Juventude traz duas novidades nesse campo. A abertura às outras confissões religiosas e uma preocupação mais vincada com aquilo que é o meio ambiente, também provocada pela encíclica Laudato Si. E nós aqui no Porto, nas pré-jornadas, temos isso muito em consideração. Estamos a programar caminhadas na montanha e estamos a programar, até porque o Porto é exemplo no país naquilo que é o encontro interreligioso. Sim. Ainda há pouco tivemos aqui o FES, que é um encontro a nível nacional de jovens cristãos, sejam eles de qualquer confissão que professem. E por isso isso está presente e são realmente bem-vindos neste encontro, agora de uma forma oficial. Não, eu perguntei-te isso porque eu desconfiava que sim, mas queria que tivéssemos todos a certeza, até porque é importante que quem não é católico, ou até quem não professa qualquer crença, possa sentir-se convidado a fazer a experiência, digamos, a vivência de uma jornada mundial. E então, ao ouvir esta nossa conversa, pode-se sentir chamado, pode-se sentir convocado acho que sim, até porque temos dado passos importantíssimos. Aliás, aqui no Porto, o encontro ecuménico, ou seja, das várias profissões e confissões cristãs, encontram-se todos os meses para estarem juntos e conversar. Isso acho que é um sinal notável de caminho. Aliás, já trouxe aqui um padre, um presbítero da Igreja Lusitana, e ele foi realmente emissor dessa mensagem de que realmente cada vez mais somos ecuménicos, portanto há este ecumenismo na Igreja, e isso é muito bom sentir-se e ver-se. Padre André, também seria muito bom e era maravilhoso que pudéssemos estar aqui infinitamente até 2023 a preparar também virtualmente a JMJ, mas o caminho chama-nos a fazê-lo a pé, porque há água de todo terreno, à chuva, ao frio, ao vento, ao sol.
eu queria que terminássemos a nossa conversa pedindo-te para que desafiasses a quem nos está a ouvir a abraçar estes grandes momentos que vamos viver, antes, durante e depois, quem sabe, até ao fim da nossa vida, tudo isto que vamos ter que passar com agrado aqui no nosso país. Queria que transmitisse essa mensagem para que as pessoas que nos estão a ouvir também se sentissem elas envolvidas, ou a colaborar, ou a participar mais diretamente, pronto, da maneira como pudessem, que se sentissem realmente envolvidas neste projeto tão bonito. Sim, olha, é aquilo que nós já fomos dizendo, esta vai ser uma oportunidade única na nossa vida, de vivermos isso em Portugal, vivermos isso em proximidade, vivermos isso até na nossa terra, e que é daquelas coisas que, se não a vivermos agora neste próximo ano, certamente nos vamos arrepender por uma vida inteira, porque é daquelas coisas, é quase como a cometa ala e passa muitas pouquíssimas vezes, e às vezes só temos a oportunidade de ver uma vez na vida. Esta é uma oportunidade única, até porque a nossa fase de jovens é muito ténue, nós rapidamente deixamos de ser jovens, e há experiências que nós só vivemos uma vez. Esta é uma experiência extraordinária, quem nada nos arrepende. É uma experiência extraordinária que já me fez viajar daqui para o Panamá, e outros tantos, para a viver de uma forma bastante intensa. Por isso, se é jovem, prepara-te para isso. E de junto dos vossos comitês organizadores paroquiais, o vosso pároco sabe quem são, se eles já não foram apresentados à comunidade. Todas as paróquias têm que ter e têm instituído um comitê organizador paroquial, pelo menos com o pároco e 2 pessoas. E esses são lugares importantíssimos para começar desde já a viver aquilo que é a Jornada Mundial da Juventude. Todos nós somos poucos, e a Jornada Mundial da Juventude vai ser para todos, porque vai ser mesmo para todos. Os mais velhos não pensem que vão estar ao lado disto, porque nós vamos poder rezar a JMJ, viver a JMJ, acolher a JMJ, isto vai chegar para todos. Agora, seria importantíssimo é que realmente não a deixássemos passar ao lado, sobretudo aqueles que são os mais jovens, que é a quem ela se dirige de uma forma muito direta. Porque a coisa mais terrível que podíamos dizer alguma vez é: pá, eu estou arrependido, porque, se eu sabia, sabes, se não estás a ouvir, sabes, não tens mais desculpas. Padre, isto realmente é desafiante, o que aqui disseste, e sobretudo esta parte final, a apoteótica de chamar, de convocar. Eu gostava de terminar com uma chave, talvez, para mim seria de ouro, como cristão que sou, como frágil que me sinto que sou, e sabendo da tua sensibilidade, gostava de te inquietar, de te desacomodar, porque tu agora és jovem, mas um dia não vais ser. Será que um dia vamos ter uma JMI, Jornada Mundial dos Idosos? Olha, eu acho que isso seria tão fantástico como aquilo que temos hoje, a nível da Jornada Mundial da Juventude. Tão fantástico à sua maneira, claro, mas sabes isso. O encontro de jovens não é a mesma coisa o encontro dos frágeis que temos na nossa diocese. Isso não quer dizer que deixe de ser belo. A JMJ nasceu de uma intuição muito particular de João Paulo II, na década de 80, e que entretanto foi crescendo e de príncipe ou princesa passou a um monstro, né? Hoje é um monstro, um belo monstro. Sim. E às vezes tudo nasce daqueles que têm a irreverência e a coragem de arriscar caminhos diferentes, mesmo quando são criticados. Né? O Papa João Paulo II não foi aceito logo à primeira, certamente nesta atividade, e que é olhada ainda do lado por muita gente, mas que vai ganhando o seu espaço, e o tempo vai dando sempre razão àquilo que se faz com um bom coração. Por isso, se o Papa Francisco ou outro que se seguir tiver esta intuição dos mais frágeis, ou alguém próximo, às vezes é preciso alguém próximo, aliás, nós às vezes perdemos esta noção de que nós também somos igreja. Eu recordo que há aqui uma religiosa do Porto,
que está aqui sepultada em Hermesinde, Maria Droste, que foi a responsável por convencer o Papa digamos assim, a consagrar o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. E era uma religiosa de um convento, aqui pequenininho, de Hermesinde, de franciscanas, que ainda hoje existe, a Igreja do Bom Pastor, aqui bem perto da Santa Rita, e com as suas cartas, com o seu entusiasmo, convenceu o Papa a isso. Às vezes nós, com a nossa fragilidade, com a nossa limitação, com a nossa pequenez, conseguimos fazer coisas maravilhosas, desde que o nosso coração seja grande, e mais tarde ou mais cedo, o futuro vai dizer que estivemos certos. Eu sentiria muito feliz se um Papa, nem que não fosse o Papa Francisco, se for ele melhor, mas se for outro bom também, conseguisse sonhar com isto que estamos aqui a dizer, ou até ouvir e ter essa vontade de abraçar uma JMI ou uma JM dos Frágeis, por exemplo, quem sabe, fica aqui realmente desafios atrás de desafios, porque daqui a uns anos o Padre André vai fazer parte da classe da JMI também, e quem sabe, né? Portanto, vamos ver. Padre André, olha, foi um prazer muito grande estar contigo. Nada, foi um gosto. Quero desejar-te as maiores felicidades, quer como pessoa que és, quer na tua missão, que está ainda no início, mas que tem muito para ser vivido. E sempre que possível, lembro-te que estiveste comigo e que eu estou contigo por o que for necessário, se não for mais, para trocar umas gargalhadas, porque os padres também têm que se rir, precisam de se rir e de chorar como qualquer pessoa. Eu não estou a mentir, porque eu sei quanto é duro, às vezes, ouvir os outros rir, chorar e nós não termos quem nos compreenda as nossas necessidades de encostar, de repousar a nossa cabeça, o nosso pesar, ter um ombro amigo. Que tu, como padre, tenhas sempre essa possibilidade de alguém, quando precisares, poder acolher. Não falo só de Deus, falo de Deus homem, um homem como eu, como tu, capaz de te acolher sempre que precisares. Padre André, que tudo corra por melhor, e já sabes, continua a ser aquilo que és, porque é assim que Deus quer que tu sejas, de certeza absoluta. Obrigado, Américo. Obrigado. Um abraço. Sabes que te estimo e que estimo muito o trabalho que fazes e a coragem que tens de fazer o trabalho que fazes, porque era muito mais fácil nós nos escondermos no nosso canto e dizer que a vida foi madrasta connosco, mas és uma daquelas forças da natureza que a gente, mesmo quando está mal, diz porra, não é? Quer dizer, o Américo consegue, por isso não temos desculpas, não é? Ai de mim se não o fizesse, Deus não me perdoaria, não é? É verdade, é verdade.